Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 6 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, rodada espetacular, eu diria. Segundo jogo de mata-mata da Copa do Brasil, hora do vamos ver. Tem qualificação da Liga dos Campeões e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando meio-dia, qualificação da Liga dos Campeões, jogo entre Kairat e Slovan Bratislava. Eu sei que é o jogo de ida. Jogo de ida muitas vezes é um jogo mais estudado, mas aqui, time, pré-live é jogo pra gols, tá? O Kairat, ó, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. E o Slovan Bratislava, jogando fora de casa, pancadaria de gols. Tudo bem, tem 3 amistosos aqui, mas o Slovan é uma equipe que geralmente produz jogos com gols. Então aqui partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela para vocês. E vamos lá, probabilidades na tela para Kairat versus Slovan Bratislava. Jogo para 2 gols, 85%, probabilidade bem alta. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Kairat 7.1, Slovan Bratislava 5.9, duas equipes aí com boas médias de escanteio. Final do primeiro tempo, esse jogo 0 a 0 em alta intensidade, ó, a probabilidade para sair um escanteio aqui é bem alta para os dois lados. Cartões, Kairat 2.3, Slovan Bratislava 2.5. As equipes têm boas médias para cartão. O problema é o juiz. Juizão apenas 3 de média. O juiz tem média baixa. Fechou? Time, na quarta-feira também temos a Norueguinha. Norueguinha, segunda divisão da Noruega. Um campeonato que geralmente sai em muitos gols, tá legal? Então, 13 horas, uma partida. E depois às 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Qual que é a característica aqui da Norueguinha? Um jogo para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, gol já no primeiro tempo. É isso. 14 horas retornando para a qualificação de Liga dos Campeões, o Salzburg jogando contra o Clube Brugge. Time, pré-live aqui mais uma vez um jogo que chama gols, tá? O Salzburg em casa é uma equipe extremamente over. E o Clube Brugge jogando fora, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 2, 3 a 1, 2 a 0. Pelo menos 2 gols por partida. Então, pré-live, falando de gols, partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Pensando em resultado, eu acho um jogo extremamente equilibrado. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Salzburg e Clube Brugge. Jogo para 2 gols, 85%. Probabilidade lá em cima. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteio, Salzburg, 6 de média, Clube Brugge, 4.3. Cartões, Salzburg, 1.1, média baixa, Clube Brugge, 2.1, juizão, 5.3. Time, apenas para complementar essa análise entre Salzburg e Clube Brugge, para desarmes, Bidstrup, jogador do Salzburg. E para finalização, chute a gol, pelo lado do Clube Brugge, Tezolis. Fechou? 14h30, qualificação Liga dos Campeões. O Ludogorets da Bulgária recebendo o Ferencváros da Hungria. Mais uma partida pré-live que chama gols. O Ludogorets em casa é uma equipe over e o Ferencváros jogando fora também over gols. Jogo pré-live para 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Ludogorets e Ferencváros. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair um gol aqui é bem alta. Escanteios, Ludogorets 5.9, Ferencváros 6.6,
boas médias aqui de escanteio para as duas equipes. Cartões, Ludogorets 1.4, Ferencváros 1.5, Juizão 3. Jogo para poucos cartões. 15h30, ainda qualificação de Liga dos Campeões, Lech da Polônia contra o Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha da Sérvia. Time, Lech em casa, extremamente over, e o ambas marcam muito forte. O Crvena Zvezda é um velho conhecido do canal, é uma equipe extremamente over goals, tá? Como visitante também, pancadaria. E no histórico, um 3-1 aqui em 2010, faz tempo pra caramba, mas pré-live, jogo que chama gols, principalmente pelo Crvena Zvezda, tá beleza? Então, 2 gols na partida, ambas marcam e gol no primeiro tempo, são boas, eu diria, tendências para essa partida. E vamos lá, probabilidades, até porque a matemática não deixa eu mentir. Dá para garantir que vai acontecer um monte de gol aqui? Claro que não, futebol não é uma ciência exata, mas olha a probabilidade para gols. 2 gols na partida, 90%. 3 gols na partida, 85%. Gol no primeiro tempo, 95%. Jogo em alta intensidade, a chance de sair um gol aqui é bem alta, tá bom? Escanteios, Lech 5.7, Crvena Zvezda 7.1. Crvena Zvezda mesmo fora de casa é uma equipe que vai pra cima, vai pra dentro, não sai o gol, sai o escanteio, tá beleza? Cartões, Lech 1.3, Crvena Zvezda 1.4, Juiz 2.9. Aqui é jogo pra poucos cartões, tá legal? E vamos lá, às 15h30, separei uma partida lá na Suíça, entre Basel e Young Boys. Young Boys é um velho conhecido do canal. Time pré-live aqui também, jogo bom pra gols, tá? Ó, 2 gols na partida, 80%. Dá pra imaginar também um ambas marcam. Gol no primeiro tempo, 75%. Deixa eu passar pra vocês aqui os escanteios e cartões. Escanteios, Basel 5.8 de média, Young Boys 5.6. Cartões, Basel 1.8, Young Boys 2.3, Juizão 6.6. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 16 horas, voltando para a qualificação de Liga dos Campeões, o Feyenoord da Holanda, Países Baixos, jogando contra o Fenerbahçe da Turquia. Outro jogo pré-live aqui que chama gols, né? O Feyenoord em casa é over goals e o Fenerbahçe jogando fora também over goals. O que fica de alerta? Os times estão voltando aí de pré-temporada, eu diria. Então, será que os motores estão aquecidos? Pré-live, analisando as equipes, chama gol. Dentro de campo, eles precisam representar para esses gols acontecerem, tá bom? Mesmo assim, pré-live, vejo uma partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, trazendo aqui as probabilidades para vocês entre Feyenoord e Fenerbahçe. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 90%. Time, uma dica que fica aqui, vamos lá. Pré-live, a gente já tem a probabilidade. Quem estiver monitorando ao vivo, eu acho que fica perfeito. Por quê? Você já fez as anotações aí das probabilidades. Se no ao vivo o jogo estiver quente, na pressão, a chance de acontecer isso, ela aumenta bastante. Agora, o jogo tá picotado no meio de campo, não acontece nada, aí obviamente, respira, segura, tá beleza? Mas é isso. Vamos falar um pouquinho agora de escanteio e cartão. Feyenoord 4.6, Fenerbahçe 4.5, média aí de escanteios. Cartões, Fenerbahçe 1, média baixa, Fenerbahçe 2.2, Juizão 4.8. Fechou? 16 horas ainda qualificação Liga dos Campeões, o Nice da França recebendo o Benfica de Portugal. Pensando em resultado, talvez aqui um handicap asiático mais um a favor do Benfica, tá beleza? Vejo também 2 equipes novamente que produzem jogos com muitos gols. Pelo menos 2 gols no confronto. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aqui para Nice e Benfica. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 85%. Escanteios, Nice 6.7, boa média, Benfica 6.2. As 2 equipes têm boas médias aí de escanteio. Cartões, Nice 1.3, Benfica 2.1, Juizão 4.1. Time, para fechar essa análise, finalização e desarme. Se estiver em campo como titular, Richard Rios, ex-Palmeiras,
que hoje está no Benfica. E para falta e cartão, o zagueirão Otamendi, do Benfica. Fechou? E vamos lá, às 19 horas, pela Copa do Brasil, jogo de volta entre Atlético Mineiro e Flamengo. Primeiro jogo no Maraca, 1-0 para o Atlético Mineiro. Jogando em casa, o Galo tem um leve favoritismo para se classificar. Só que vai enfrentar o time do Flamengo, que é um time bom pra caramba e tem muitas opções pro Felipe Luiz escalar aqui nesse confronto, tá certo? Jogaço! O que eu vejo aqui? Vamos lá. Começo da partida, querendo ou não, o Flamengo precisa buscar pelo menos um gol. Então vai se expor. Então eu vejo sim um cenário para gols, tá beleza? E também um cenário onde o Flamengo pode finalizar mais, chutar mais a gol e também produzir mais escanteios, até porque está atrás do placar. E time, prováveis escalações aqui para Atlético Mineiro e Flamengo. Lembrando, eu gravo esse vídeo com bastante antecedência. Escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Vamos lá. Provável Atlético Mineiro: Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Rony, Hulk, Coelho. Provável Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Plata e o Pedro. Tá beleza? E vamos lá, probabilidades aqui para Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, o cenário é para menos de 4 gols. Eu, particularmente, segundo o jogo de mata-mata, eu não gosto de trabalhar under gols. Por quê? A equipe que estiver sendo eliminada, ela vai com tudo para cima. E aí, os gols podem acontecer com força. Tá bom, galera? Pensa comigo num cenário. O Atlético Mineiro já tá ganhando por 1-0. Primeiro tempo ali, 20 e 30 do primeiro, o Galo vai lá e pum, faz 1-0. Abriu 2 gols. O que o Flamengo vai fazer? Vai com tudo para cima. Perdido por 1, perdido por 1000. Então, segundo o jogo de mata-mata, eu particularmente prefiro operar para mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols na partida, tá bom? Escanteios, vamos lá. Atlético Mineiro, 7,9, bela média em casa, e o Flamengo 5,8. Só que aqui, quem está atrás do placar é o Flamengo. Então, querendo ou não, mesmo jogando como visitante, o Flamengo vai precisar se expor, vai atacar, tá beleza? Gosto aqui de um cenário de escanteios no final do primeiro tempo e principalmente no final do segundo tempo, se alguma equipe estiver sendo eliminada por 1 gol de diferença. Porque aí vai com tudo pra cima. É aquela coisa que eu sempre falo. Tá perdendo por 1 gol de diferença? Vai o time inteiro, vai goleiro, vai gandula, vai todo mundo, tá certo? Cartões obviamente que vai ser interessante na partida. Atlético Mineiro 2,3, Flamengo 1,9. A gente tem uma baita rivalidade nesse confronto. É um jogo decisivo. Pelo menos 1 cartão para cada lado, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. E vamos lá para finalizar essa análise entre Atlético Mineiro e Flamengo. Jogadores, finalização, chute a gol. Pelo lado do Atlético Mineiro não tem o que inventar. Hulk. Pelo lado do Flamengo, Arrascaeta, Luiz Araújo e também o Pedro. Jogadores aqui para desarmes. Pelo lado do Atlético Mineiro, Lianco e Alan Franco. Pelo lado do Flamengo, para desarmes, o Jorginho. Faltas cometidas, para cometer falta. Pelo lado do Atlético Mineiro, Lianco. Pelo lado do Flamengo, Alan. E deixa eu trazer também para vocês possíveis cartões amarelos. Pelo lado do Atlético Mineiro, Lianco. Fechou? E vamos lá, 19 horas, ainda na Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata, entre Bragantino e Botafogo. Primeiro jogo lá no Rio de Janeiro, 2-0 para o Botafogo. Se o Bragantino quiser continuar vivo dentro da competição, ele precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. Aí vocês já sabem, juizão apitou, o Bragantino vai para cima, vai para dentro. Time, o Bragantino precisa pelo menos de 2 gols. Cenário da partida, um jogo para pelo menos 2 gols. Bragantino vai se expor quando se expõe de 2 uma. Ou marca, ou vai tomar aquele contra-ataque, tá beleza? Primeiro tempo, um cenário aqui para o Bragantino ter mais escanteios do que o Botafogo. Vai jogar em casa, precisa reverter o resultado, vai para a pressão.
Se não sai o gol, saem os escanteios. Primeiro tempo, mais escanteios a favor do Bragantino. Dá para pensar também numa race 3 cantos a favor do Bragantino. O Bragantino fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Botafogo. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bragantino e Botafogo. Jogo para 2 gols, a probabilidade é baixa, 40%. Mas aqui é o seguinte, o Bragantino, como eu falei para vocês, precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto, tá beleza? Escanteios, eu diria que é a cereja do bolo dessa partida. Bragantino 5.2 de média, Botafogo 3.4. E o Botafogo, como visitante, ele sofre muitos escanteios, ó. 7.1. Vai pegar um Bragantino que está jogando em casa e está atrás do placar. Ou seja, o Bragantino vai para cima, vai para dentro. Então, como eu falei anteriormente, mais escanteios no primeiro tempo a favor do Bragantino, race 3 cantos Bragantino, final do primeiro tempo, Bragantino na pressão, um canto aqui no final do primeiro tempo e se estiver sendo eliminado por um gol de diferença, esse canto também pode sair no final do segundo tempo. Cartões, Bragantino 2.1, Botafogo 2.5, jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada lado. Time, vamos lá para fechar aqui Bragantino e Botafogo. Mercado de jogadores, finalização, chute a gol. Pelo lado do Bragantino, Pita, Sacha e também o John. Pelo lado do Botafogo, Arthur Cabral, Arthur e o Savarino. Para desarmes, pelo lado do Botafogo, o zagueirão Barbosa. E pelo lado do Bragantino, o meio-campista volantão Gabriel. Para cometer faltas, pelo lado do Bragantino, também o Gabriel, volante. E pelo lado do Botafogo, faltas cometidas, o zagueirão Barbosa. Fechou? E vamos lá, às 19h30, segundo jogo de mata-mata da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense Furacão recebendo o São Paulo. Primeira partida no Morumbi, 2-1 para o São Paulo. Agora jogando na Arena da Baixada, se quiser se manter vivo dentro da competição, o Furacão precisa ganhar pelo menos por um gol de diferença. Vamos lá. O Furacão, nessa temporada, não vem tão bem, está jogando a Série B e eu vou falar, eu esperava muito mais do Furacão na Série B. O São Paulo, depois que o Crespo assumiu, o São Paulo melhorou pra caramba. Só perdeu do Flamengo lá no Maracanã. Depois, uma maravilha aqui o desempenho do São Paulo. E eu vou mostrar um outro detalhe para vocês que eu achei interessante. Dos 10 últimos jogos do Furacão em casa, o Furacão tomou gol em 8 partidas. É uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B. E ele vai precisar se expor contra o São Paulo. Então o que eu gosto aqui? Um possível gol do São Paulo na partida. O São Paulo deve ter o contra-ataque ao seu dispor. Então um gol do São Paulo no jogo, eu gosto. E um empate para o São Paulo garante classificação. Talvez aqui pensando em resultado, dupla hipótese, São Paulo. Probabilidades aqui na tela para Atlético Paranaense e São Paulo. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Escanteios. Furacão, 7.4. Bela média de cantos jogando em casa. E o São Paulo como visitante, apenas 3.5. E o São Paulo como visitante, ó, ele sofre muitos escanteios, 5.6. O Atlético Paranaense está atrás do placar e joga em casa. Então deve ter mais posse e fazer mais pressão, principalmente no primeiro tempo. Então aqui, ó, uma race 3 cantos a favor do Furacão pode ser interessante. O Atlético Paranaense fazendo 3 escanteios primeiro que o São Paulo. Um primeiro tempo também com o Atlético Paranaense produzindo mais escanteios que o Tricolor. Cartões. Atlético Paranaense 1.5, São Paulo 2.1, Juizão 4.2, jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, apenas para complementar essa análise entre Atlético Paranaense e São Paulo, jogadores para finalização e chute a gol. Pelo lado do Furacão, Atlético Paranaense, o Bruno Zapelli. Pelo lado do São Paulo, Luciano e André Silva. Para desarmes, pelo lado do São Paulo, Ferrarese e principalmente o lateral esquerdo, Enzo Dias. Pelo lado do Furacão, Patrick. Para cometer faltas, pelo lado do Atlético Paranaense, Léo. E pelo lado do São Paulo, Enzo Dias. Fechou?
E vamos lá, 19h30, ainda Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata, o Retrô recebendo o Bahia. Primeiro jogo na casa do Bahia, 3-2 Bahia. Bahia que vem muito bem aí no comando do Rogério Ceni. Time, vamos lá, não vou nem enrolar, com todo respeito ao Retrô, mas eu acho que o Bahia não perde essa partida. E um empate garante o Bahia na próxima fase. Bahia, empate anula. É isso. Time, apenas complementando aqui a análise entre Retrô e Bahia, probabilidades na tela. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Escanteios, Retrô 5.6, Bahia 4.5. Cartões, Retrô 2.1, Bahia 1.9. Fechou? Vamos lá, às 21h30, ainda Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata, o Fluminense recebendo o Internacional. Primeiro jogo em Porto Alegre, 2-1 pro Fluminense. Time, vamos lá, o Flusão vai jogar em casa e um empate garante o Flusão na próxima fase. Momento das equipes, vamos lá. 3 últimos jogos do Inter, empatou 1-1 com o Vasco, perdeu do Fluminense no Brasileirão e perdeu do São Paulo no último domingo também no Brasileirão. O Fluminense perdeu do São Paulo no Morumbi, como eu falei pra vocês, ganhou do Inter em Porto Alegre e ganhou do Grêmio jogando no Maracanã. A fase, o momento atual do Fluminense é melhor se comparado ao Internacional. Vai jogar em casa, ao lado da torcida. Para resultados, dupla hipótese Fluminense. Flusão em casa, só não pode perder. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Fluminense e Internacional. Jogo para 2 gols, 85%. Escanteios, Fluminense 6.9, Inter 5.5. As duas equipes aí com boas médias de escanteio. Cartões, Fluminense 1.7, Internacional 2.1. É jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá para finalizar, mercado de jogadores para Fluminense e Internacional. Finalização, chute a gol. Pelo lado do Flusão, Everaldo. E pelo lado do Internacional, Alan Patrick e também o Borré. Para desarmes, pelo lado do Inter, os dois laterais, Aguirre e o Bernabei. Pelo lado do Fluminense, Hércules, volante Hércules, que vem jogando muita bola e desarmando bastante. Faltas cometidas, pelo lado do Fluminense, Martinelli. E pelo lado do Internacional, o atacante Borré. Fechou? E vamos lá para fechar às 21h30, um jogo que promete, segundo jogo de mata-mata da Copa do Brasil, altíssima rivalidade, Palmeiras versus Corinthians. Primeiro jogo, na Neoquímica Arena, 1-0 para o Corinthians, num jogo recheado de polêmicas. Agora o Palmeiras, o Verdão, decide em casa. Vamos lá. Clássico é clássico e vice-versa. Clássico não tem favorito. Por que eu estou falando isso? O mercado me parece um pouco desajustado, dando um favoritismo muito alto, muito forte pro Palmeiras. Por esse motivo, para resultado, handicap asiático mais 2, Corinthians. O que eu vejo aqui também? O Palmeiras joga em casa e está atrás do placar. O Palmeiras no Allianz é uma equipe muito forte em escanteios. Então, Race 3 cantos Palmeiras. Primeiro tempo, Palmeiras para fazer mais escanteios do que o Corinthians, eu também gosto. E claro, um jogo desse, de altíssima rivalidade, pelo menos um cartão para cada lado. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Palmeiras e Corinthians. Jogo para 2 gols, 60%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Palmeiras 6 de média, Corinthians 4.2. Como eu passei para vocês, primeiro tempo mais escanteios para o Palmeiras, Race 3 cantos Palmeiras, final do primeiro tempo. Esse jogo ainda 0-0, ou vai que o Palmeiras está perdendo, aí é canto no final do primeiro tempo. E se o Palmeiras estiver sendo eliminado em casa, deve sair canto também no final do segundo tempo, tá beleza? Vamos ficar esperto. Cartões, Palmeiras 1.9, Corinthians 2.8, mesmo árbitro sendo o Daronco, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá para fechar essa análise entre Palmeiras e Corinthians. Jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do Verdão, Vitor Roque, Maurício e eu também gosto do Piquerez para finalização. Pelo lado do Corinthians, não tenho o que inventar, Depay
e Yuri Alberto. Para desarmes, pelo lado do Corinthians, Mateuzinho, Ranielli e o Bidu. Pelo lado do Palmeiras, Bruno Fux, Giai e Piquerez. Faltas cometidas. Pelo lado do Palmeiras, Vitor Roque, que dá bastante combate ali na frente. E pelo lado do Corinthians, André Ramalho, Bidon e o Ranielli. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite pro dia de hoje? Jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo. Qualificação do São Paulo. O São Paulo avançando na competição. E no clássico, entre Palmeiras e Corinthians, handicap europeu, +3, Corinthians, um cartão pelo menos para cada equipe e uma partida com 6 ou mais escanteios. É isso. Vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Senta o dedo no like, faz o comentário para amanhã a gente trazer tudo de novo, inclusive o palpitão. Tô louco para trazer aqui o palpitão. Vamos comentar, galera. Vamos se ajudar. Reciprocidade, tá combinado? Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Fui!